Ordem dos Advogados do Brasil fez uma homenagem para todos os professores de Direito na última audiência pública sobre o ensino jurídico, que ocorreu na sede do Conselho Federal da Ordem. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho convidou o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, para receber essa homenagem, pois o considera um verdadeiro símbolo da qualidade do ensino jurídico. O reitor, o professor, com certeza também, o educador, mas certamente esse ser humano tão expressivo. Homenagear o professor Zé Geraldo é homenagear a humanidade. O homenageado, o professor José Geraldo de Souza, falou da importância em se valorizar o professor de Direito e da satisfação em estar presente na audiência pública sobre o ensino de Direito. O grande simbolismo desta homenagem está no reconhecimento do que representa em relação ao ensino do direito e sua função na sociedade e na cultura, o papel do professor. O professor é o carrefour onde se encontram todas as intenções de construção dos paradigmas da educação jurídica, e ele será ou o DIC que a represará, se não for capaz de reconhecê-las e traduzi-las adequadamente, ou será o canal por onde as proposições avancem, né? Nele, esse processo se consuma ou se materializa plenamente. O ex-reitor da UNB declarou que durante a sua trajetória como professor e advogado, ele se reconheceu em cada conceito e proposições colocadas em questão durante a audiência sobre o ensino jurídico no país. Na medida em que todas as instituições, entidades, todas as expressões desse campo foram se manifestando, e o fizeram não em sentido protocolar, porque elas se manifestaram como parte ativa do sentido próprio de uma audiência pública, com conceitos, proposições, afirmações de responsabilidade, né? Mas, na medida em que todos se manifestavam, eu fui, de alguma maneira, não sei se isso é condição da idade ou o que seja, né, me reconhecendo como parte de cada uma delas em algum momento da minha trajetória de professor e de advogado. José Geraldo de Souza falou ainda da sua brilhante trajetória na carreira jurídica e do seu empenho e luta por um ensino jurídico de qualidade, e a mais marcante de sua vida. Participei da primeira reunião de fundação, na ABED participei da reunião de fundação, em cada uma das instituições que aqui se manifestaram, me senti parte dela, e notadamente da nossa comissão de, inicialmente, Ciência e Ensino do Direito, 1990, depois Comissão de Ensino do Direito, depois, como agora, a Comissão Nacional de Educação Jurídica, né? Então, já são, senhores membros, presidente Eide Bardi, 18 anos nessa função, e quero dizer aos senhores conselheiros que foi, talvez, a mais marcante experiência de minha vida, né? Não deixei de participar sequer do lado governamental, né? Porque, circunstancialmente, num período, cheguei a exercitar a função de diretor do Departamento, então, de Política do Ensino Superior, de onde se originou a Secretaria de Regulação, né? E, nessas circunstâncias, acabei participando de todas essas dimensões que aqui foram figuradas, né? Participei de todas as edições do Provão, participei da primeira edição do ENAD, fui membro da comissão dos Sinais, que criou o sistema de educação, integrei a comissão de especialistas do MEC, né? E, como já disse, participei dos trabalhos ao longo de 18 anos da Comissão de Ensino do Direito. A emoção de ter sido reitor da Universidade de Brasília é grande, mas para José Geraldo de Souza, trabalhar na sala de aula é o lugar onde ele se sente mais realizado. Eu queria dizer que
talvez aí esteja a condição de atributo dessa designação. Mas eu queria dizer que, ao longo dessa vivência, que culminou com o fato de que pude ser reitor de uma universidade, né, eu vivi o aprendizado de poder um dia voltar à sala de aula, que é o lugar nativo onde nós nos realizamos. E estou agora na condição permanente de professor, da qual nunca me afastei. O importante papel da OAB em abrir a discussões sobre o acesso à justiça e por um ensino de direito de qualidade foram colocadas pelo professor. 2 temas, entretanto, aparecem em todas as conferências, Um é o acesso à justiça, que foi sendo construído desde uma dimensão técnica a uma dimensão institucional, a uma dimensão ética, a uma dimensão humanista, até se consumar numa referência fundante de direitos humanos, Virgínia. O outro tema é o ensino do direito, em todas as conferências. Na primeira, sob a perspectiva de um certo receio da proliferação dos cursos jurídicos na famosa conferência de Rui de Azevedo Sodré, em que ele se assustava com o número excessivo de cursos no país, cerca de 20. Cerca de 20. Mas levando em conta a necessidade de que os cursos cumprissem aquilo que é a construção histórica da OAB. Consumar no seu mandato a tese que marcou o seu papel institucional, de que ela atuava numa linha de formação em que ela concretizou um ideal republicano. E afirmou que a advocacia é a única expressão da essencialidade da administração da justiça. A advocacia é a única carreira constitucionalizada na nossa experiência. Porque é a única que, na Constituição, tem uma definição de objetivo fundamental, a de ser a expressão da essencialidade da administração da justiça. O professor José Geraldo de Souza se sentiu honrado com a homenagem e parabenizou a todos aqueles que, de alguma forma, põem em prática as ideias e princípios para um bom ensino jurídico. Como professor, me sinto extremamente, não José Geraldo, mas o professor, né? Reconhecido na homenagem que a OAB faz, numa sessão em que a audiência pública abre temas candentes da nossa época e da nossa conjuntura, né? E o faz numa audiência pública com o uso qualificado dos novos instrumentos democráticos, né? Mas não perdendo de vista os atores e aqueles que, no seu cotidiano, cumprem a função responsável de dar sentido e realidade àquilo que nós construímos do ponto de vista das nossas ideias, dos nossos princípios e da nossa experiência. Muito obrigado.